Olá, no vídeo anterior eu gravei uma aula falando sobre o consumo de memória pelo pentarro. E aí eu iniciei o vídeo fazendo uma introdução teórica e depois fui para a parte prática. Eu acredito que nem todos, né, tiveram paciência de chegar até o final do material, mas no final do vídeo eu apresento essa tela que está aberta aí agora para vocês, onde eu tenho aqui no meu canto esquerdo um monitoramento, tá, de recursos do pentarro. Então eu tenho ali o uso de memória pelo pentarro, tá? Lembrando que eu tenho o consumo de memória do próprio servidor, da própria máquina, só que ali eu tô extraindo só a parte do pentarro. Então eu escrevi um código em Python e aí ele vai lá no Linux, né? Que o servidor é uma máquina Linux, e aí bota para mim aí o uso de memória pelo pentarro e quantas instâncias da JVM estão em execução. Lembrando, quem viu o vídeo anterior, cada instância da JVM é um job do pentarro que foi dado o start, que foi iniciado. Então, aí agora ele está atualizando para mim essa informação de 5 em 5 segundos, tá? Eu tenho aqui ao lado desse meu monitoramento, eu tenho 4 terminais e eu vou executar 4 jobs agora, tá? E aí a gente vai ver a alteração ali no comportamento do, do monitoramento. Então, eu vou executar primeiro esse aqui, que é o maior. Iniciei um, veja que ele está com 2, tá vendo? Em execução. Ficou 3. Vou iniciar o daqui. Vou iniciar o de cá. E vou iniciar aqui o outro. Então, eu iniciei 4 jobs aqui, já tinha 12 em execução, ele ficou com um total de 6. Olha só. E aqui está o consumo de memória. Lembrando que eu mostrei no outro material, no outro vídeo, que a gente como configurar o consumo de memória por job, né? Na verdade, você configura para o pentarro. Todo job que ele der o start vai entrar com aquele mesmo range de memória ali. Então eu configurei aqui esse servidor para qualquer job meu do pentarro ele iniciar alocando 1 GB de memória. Então você vê que eu tenho 6 jobs, eu tenho 6 GB de consumo de memória. E aí a gente discutiu lá o que é que faz esse consumo de memória ele aumentar. Eu coloquei um limite para cada terminal desse, cada instância da JVM não ultrapassar o consumo de 6 GB de memória. Nesse caso aí, eu estou com 5 em execução agora porque um aqui já encerrou. Esse aqui ele já encerrou a execução, ele é pequenininho. Eu estou com 5 aqui. Se eu tenho 5 instâncias, 5 jobs do pentarro e cada um deles chegar ao máximo de consumir 6 GB de memória, então eu vou precisar de 30 GB aí só para executar esses jobs. O ideal é que a minha JVM, a minha instância do pentarro, não precisa de tudo isso. É por isso que eu fiz aquele vídeo lá explicando como é que a gente faz para poder otimizar essa memória, para ele conseguir fazer mais com menos. Então eu tenho aí 5 jobs em execução, tá certo? Porque cada job ele dá um start no pentarro. Quando você abre o pentarro na sua máquina, lá no Windows, em uma instância da JVM você pode executar N jobs ali, vai ser a mesma máquina virtual. Mas no caso de você chamar esse job, dar o start nele via linha de comando, né, usando um arquivo .bat, um arquivo .sh, quando você faz isso, aí cada chamada desse job vai iniciar uma nova máquina, né, uma nova instância da JVM que vai estar levantando o pentarro ali em cima dela. Então, cada chamada de job é um pentarro que se abre. Então, eu tenho ali 7 gigas. O consumo está até bom, né? 7 gigas para 5 jobs fazendo N processamentos. Eu acho que é até bom. E por que eu estou gravando esse vídeo aqui agora? Para poder mostrar uma melhoria que eu fiz nessa rotina de monitoramento. Porque esse monitoramento, ele é em tempo de execução. Então, se eu fechar aqui meu terminal,
eu perco esse monitoramento, né? No momento em que eu der um stop aqui, nessa coleta que ele está fazendo, essa coleta ela não está armazenada em lugar nenhum. É tudo em tempo de execução. Então eu quero monitorar agora aqui os meus jobs para saber como é que está o consumo de memória, né? Poderia ser assim, não, se eu botar para rodar aqui os 6 jobs de vez, 8 jobs ao mesmo tempo, né? Quanto é que eu vou consumir de memória? Será que a minha máquina aguenta ou não aguenta? Então, para poder você fazer uma prova de conceito, fazer um teste, para você tentar identificar qual é o job que está necessitando de mais recursos, até para poder você fazer uma orquestração de quem executa primeiro, depois, se eles forem independentes, né? Não forem jobs sequenciais. Então, essa era a ideia. E aí, o que foi que eu fiz para poder melhorar isso daí? Eu desenvolvi um painel para poder me dar essa mesma informação, só que em tempo real, independente de eu estar na máquina ou não. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, lembrando que ele ainda está com 5 jobs em execução, tá? O meu painel está aqui embaixo, eu vou atualizar aqui, então Enter, e aí está aqui o meu monitoramento. Então essa é uma evolução, tá? Do que eu havia apresentado no vídeo anterior. Se você reparar aqui, eu tenho a memória utilizada em gigas, o que está em verde é o que o Pentaho está consumindo, os seus processos, o que tem em vermelho é o que o servidor está consumindo de memória. Então o Pentaho está sempre um pouco abaixo do servidor. E aqui abaixo eu tenho aqui a linha do tempo. Então eu tenho aqui de 15/14, do dia 22 até o dia 22/17/12. Ou seja, eu estou monitorando aqui as últimas 2 horas, certo? De processamento do Pentaho no servidor. E ele está dinâmico, tá vendo? Está em tempo real. Eu configurei ele para poder atualizar para mim essa informação por minuto, tá certo? Então, a cada 1 minuto, ele atualiza para mim como é que está o meu desempenho. Então, quando o meu consumo de memória pelo Pentaho está em 0, isso quer dizer que não tem nenhum job executando, ou não executou nada naquele período ali. Foi um estado ocioso. Tá? Quando ele está assim alto, eu posso passar o mouse aqui, ó, e aí ele mostra ali para mim o consumo de memória pelo Pentaho, 11 gigas. Foram 2 jobs que estavam em execução no momento. E eu tenho ali quais foram os jobs, né? Quais são os jobs que estavam rodando nesse momento aí, que gerou esse pico aí na memória. Então, ficou bem interessante. Deixa eu ver aqui esse aqui. 2 jobs. Opa, deixa eu pegar esse aqui. 3 jobs, tá vendo? Ele botou aqui. 1, aqui 2, aqui 3. Viu daqui que tá maiorzinho? Foi 2 também, aqui 1. Então é basicamente isso aí, esse painel, né, de monitoramento aí. E ele faz essa coleta e traz essa informação. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Para fazer esse painel foi bem simples, tá? Eu fiz com Node.js. Esses foram só 2 arquivos que eu criei. Um arquivo para poder ter o meu servidor, que é o arquivo que coleta os dados de lá da minha tabela, onde eu estou armazenando essas informações. E o outro arquivo é o HTML, que faz aí a exibição desse gráfico, né? Esse gráfico que é atualizado sozinho, né? Ele se atualiza sozinho e de 1 em 1 minuto, tá? É bem simples, mas é um painel que você pode estar implementando aí na sua estrutura para poder você estar fazendo esse monitoramento com custo zero, no caso, né? Custo zero para poder você desenvolver isso aí. Então, para o pessoal que já me acompanha, né, sabe que eu tenho um curso lá na Udemy,
mas eu estou preparando aulas novas, tá? Então, tanto aquele vídeo onde eu falo sobre o consumo de memória pelo Pentaho e eu mostro aquele monitoramento todo via terminal, quanto esse material aqui, onde eu vou mostrar, ensinar como se fazer um painel para monitoramento em tempo real do consumo de memória pelo Pentaho, certo? Então, como fazer isso? Então, eu vou estar disponibilizando essas aulas aí nas próximas semanas aí, nos próximos dias, lá no Kiwi-Fi. Né? Como eu já expliquei, eu tenho o mesmo curso do Kiwi-Fi, é o curso da Udemy. Então, a diferença é que lá na Kiwi-Fi eu vou estar postando as atualizações, melhorias, novas aulas, novos cursos. Mas quem quiser aprender Pentaho comigo lá pela Udemy não está perdendo nada, tá? Mas esse material aí sobre monitoramento, acompanhamento, né, de processo, gerenciamento de recursos aí, isso aí vai ter só lá na plataforma do Kiwify. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí, onde eu vou trazer mais novidades aí para vocês. Valeu, um abraço.